Ser frio é uma arte, e poucos dominam essa arte. A maioria vive reagindo ao calor das emoções. Explode, grita, responde sem pensar e se arrepende depois. Pessoas assim são previsíveis, fáceis de provocar, manipuláveis. Mas aquele que aprende a manter a mente fria enquanto todos perdem o controle, esse se torna inatingível. Foque em ficar frio. Essa é a frase que deveria ecoar na sua cabeça nos momentos em que a vida tenta te arrastar para o caos. Quando alguém te desrespeita, quando as coisas fogem do controle, quando a raiva sobe, o medo aperta e a ansiedade tenta te dominar. O segredo é um só: não reaja. Respire, observe. Frieza não é ausência de sentimentos, é presença de consciência. É escolher agir com sabedoria, mesmo quando tudo dentro de você pede pressa, raiva ou desespero. Os antigos estoicos chamavam isso de domínio interno, a capacidade de olhar para o mundo sem se abalar por ele. Não é sobre ser insensível, mas sobre ser seletivo com o que merece sua energia. O frio não sente menos, ele sente melhor. Enquanto os outros se queimam em impulsos, o homem frio entende que o fogo das emoções só consome quem o alimenta. Pense nisso. O mundo premia quem reage rápido, mas admira quem age certo. E a diferença entre um e outro é a frieza. Ela te dá clareza, foco, precisão. Enquanto os outros estão cegos pelo calor das próprias emoções, o frio enxerga o que os outros não veem e vence com calma. Neste vídeo você vai aprender como se tornar calmo, frio e racional, usando 9 passos diários inspirados no estoicismo. Práticas simples, mas poderosas, para transformar o modo como você reage, decide e vive. São exercícios mentais que vão te tornar mais lúcido, mais controlado e mais difícil de abalar. Mas antes de começarmos, deixe o seu like, se inscreva no canal para continuar fortalecendo a sua mente e comente aí nos comentários o que te faz perder o controle mais facilmente e o que você faz para recuperar a calma. Me conte também de onde você está nos assistindo para interagirmos. Agora prepare-se, porque o que vem a seguir vai mudar completamente a forma como você reage à vida. Vamos começar. 1. Controle o tom da voz. O tom da sua voz é uma janela para a mente. Você pode disfarçar a raiva, esconder a ansiedade, tentar parecer confiante, mas a voz entrega tudo. Ela denuncia o que os olhos não mostram: a pressa, a insegurança, o medo, o desequilíbrio. E quem é frio, quem domina a si mesmo, entende isso com clareza. O tom é o espelho da alma no instante da ação. Quando o estoico fala, ele não precisa se impor. Ele não compete no volume. A força está no controle, na cadência de quem sabe o que está dizendo e, mais ainda, de quem sabe o que está sentindo. O tom frio é o som da mente que não se agita. A voz de um homem ou de uma mulher que domina o próprio estado interior carrega algo que o mundo sente mesmo sem perceber. Uma firmeza que não depende de gritos, um respeito que não exige esforço, uma presença que não se explica. É o tipo de voz que corta o ruído do ambiente, não por ser alta, mas por ser sólida. Quem fala com calma provoca silêncio, e esse silêncio é um sinal de poder. Pense nas situações em que você perdeu o controle da voz. Uma discussão, uma injustiça, alguém te desrespeitando. A raiva subiu, a respiração acelerou, e de repente você já estava respondendo no mesmo tom, deixando que o outro guiasse o ritmo da sua energia. No fim, você percebeu: quem controla o tom, controla o jogo. Quem fala primeiro, sente depois. Quem respira antes, domina o momento. O tom é o limite entre o racional e o emocional. Se você o atravessa, o impulso assume o comando. Mas quando aprende a falar devagar, a respirar entre as frases, a pausar sem medo do silêncio, algo muda. As pessoas começam a te ouvir com atenção, porque percebem algo diferente. Você não está tentando provar nada. E é por isso mesmo que tudo o que diz soa mais forte. Imagine uma conversa tensa. O outro está nervoso, exaltado, tentando te pressionar. Enquanto ele aumenta a voz, você reduz a sua. Enquanto ele fala rápido,
você diminui o ritmo. Essa diferença cria um contraste psicológico poderoso. O controle passa para você. Sem agressividade, sem resistência. A frieza muda o campo da conversa, porque a calma é magnética. A mente descontrolada se sente exposta diante da serenidade. E é aí que o silêncio fala mais do que qualquer argumento. O tom é mais do que comunicação, é energia em movimento. E energia desordenada sempre revela fraqueza. O tom equilibrado é o reflexo de uma mente que pensa antes de reagir, que não precisa se afirmar através da voz, porque já se afirma pela postura. É o som de quem não busca vencer o outro, mas dominar a si mesmo. Agora, feche os olhos por um instante e imagine a seguinte cena. Você está sentado em um café, o som ao redor é constante, copos batendo, pessoas conversando, o vapor da máquina de expresso. Mesmo assim, quando alguém fala com serenidade, com tom firme e pausado, o ruído parece diminuir. Você presta atenção. O ambiente inteiro muda, mesmo que nada tenha se calado. É o poder da voz fria em ação. Ela cria espaço, ordena o caos, muda a frequência do momento. Esse é o mesmo princípio que vale para o seu dia a dia. Quando alguém te irrita, o tom é a fronteira entre você e o descontrole. Se o outro aumenta a voz, não acompanhe, reduza. Se o outro tenta te empurrar, não resista com força, resista com presença. É o autocontrole em forma de som. E isso é raro. Num mundo que grita o tempo todo, quem fala com calma é imediatamente percebido como alguém que sabe o que faz. A serenidade é uma forma de poder silencioso que poucos entendem, mas todos respeitam. O tom da voz também influencia sua própria mente. Se você fala com impaciência, alimenta a ansiedade. Se fala com calma, acalma os próprios pensamentos. O corpo reage ao som que você produz. Por isso, quando estiver sozinho, preste atenção ao modo como fala consigo mesmo. O tom interno é o primeiro que precisa ser treinado. A voz que você usa para se criticar, para duvidar, para reclamar, é ela que molda a sua postura diante do mundo. Treine a falar consigo como quem lidera, não como quem se destrói. Há algo curioso nisso. Quanto mais calmo o tom, mais ele comunica autoridade. É o oposto do que muita gente pensa. Quem fala gritando perde respeito, porque o grito é sinal de desespero. Quem fala em paz inspira confiança, porque transmite domínio. Um tom frio não busca convencer, ele apenas mostra clareza, e clareza é irresistível. Você pode aplicar isso em qualquer área da vida. Em uma discussão, em uma negociação, em um pedido, em uma decisão difícil. Em vez de pensar no que dizer, pense em como dizer. A emoção pode distorcer até a melhor ideia, e a calma pode transformar até o silêncio em argumento. O tom certo não é uma questão de talento, é uma questão de treinamento. Você se observa, ajusta a respiração, pratica a pausa, desacelera o pensamento e, com o tempo, percebe que o mundo começa a responder diferente. As pessoas te escutam mais, te respeitam mais, e você sente menos necessidade de provar qualquer coisa. Dominar o tom da voz é como dominar a temperatura da alma. Há momentos em que o calor sobe, o sangue ferve, o orgulho cutuca, o impulso quer sair. Mas se você aprende a esfriar antes de falar, o poder muda de mãos. Você deixa de ser uma extensão do ambiente e passa a ser o centro dele. Tudo gira em torno da sua serenidade. E isso não é teoria, é percepção. Você sente o controle quando fala com firmeza, sem pressa, com olhar fixo, sem elevar o tom. A frieza, nesse ponto, se torna presença. A voz se transforma em símbolo do domínio interior que o estoicismo tanto ensina. E, no fim, o tom certo não é apenas uma questão de falar, é uma questão de viver. É o som da mente treinada, da emoção contida, da razão em comando. É o reflexo de quem já entendeu que a força não precisa ser barulhenta, a firmeza não precisa ser agressiva, e o respeito não precisa ser pedido. Ele é conquistado na forma como você se expressa. Por isso, quando abrir a boca, lembre-se:
O tom é o seu espelho. Ele mostra o que você realmente é quando as palavras ainda estão se formando. Fale com calma. Respire antes de responder. Não porque é bonito, mas porque é estratégico. O frio não reage, ele conduz. E no fim, quem controla o tom da voz não apenas vence a conversa, vence a si mesmo. Perfeito. Vamos seguir o mesmo padrão de alta qualidade e intensidade estoica que você quer. 2. Evite ambientes ruidosos. O ruído é o inimigo invisível da mente moderna. Ele não está apenas no barulho das ruas, nas notificações do celular ou nas vozes que preenchem o ar. Ele está nas distrações constantes, nas conversas sem propósito, nos pensamentos que se atropelam. O ruído é a poluição da atenção. E quem quer ser frio, calmo e racional precisa aprender a fugir dele como um guerreiro foge de uma armadilha. A mente humana não foi feita para processar tanto som, tanta informação, tanta urgência. O cérebro precisa de silêncio para pensar, mas o mundo o entorpece com um volume que nunca desliga. É por isso que tantos estão cansados sem saber o motivo. Não é o corpo que está exausto, é a mente que nunca teve um segundo de quietude. Você acorda e já é invadido por vozes, mensagens, feeds, opiniões, ruídos. Mas o homem frio, o que segue o caminho do domínio interno, começa o dia em silêncio. Ele entende que a calma precisa de espaço. E o silêncio é esse espaço. Os estoicos valorizavam a introspecção. Eles sabiam que o ruído exterior é reflexo do caos interior. Quem vive cercado de barulho geralmente está fugindo do próprio pensamento. Por isso, se quiser clareza, busque o oposto. Encontre lugares onde o som da sua respiração é o som mais alto que existe, porque é ali, no intervalo entre um pensamento e outro, que nasce a lucidez. Talvez você já tenha percebido isso sem perceber. Quando está sozinho, caminhando em uma estrada quase vazia, ouvindo apenas o som dos próprios passos e o vento passando entre as folhas, há uma sensação diferente. O tempo parece desacelerar. O raciocínio se organiza. As emoções perdem intensidade e o que antes parecia urgente se revela insignificante. O silêncio não é ausência, é presença. É o som da mente voltando ao seu estado natural. E quem aprende a buscá-lo, descobre uma força que o mundo barulhento nunca conhecerá. Evitar ambientes ruidosos não é isolamento, é estratégia. Você não precisa fugir das pessoas, mas precisa filtrar o que entra na sua mente. Cada som, cada palavra, cada notícia é como uma pedra lançada num lago. Se forem muitas, a água nunca se estabiliza. Mas se você se distancia do excesso, percebe que até o menor gesto ganha significado. O silêncio amplifica a percepção. No barulho, tudo se confunde. Na calma, tudo se revela. Pense em como as decisões ruins são tomadas, sempre no meio do ruído. Gente opinando, ansiedade crescendo, pressão aumentando. O calor do momento toma o controle e a voz da razão se cala. Mas quando você se afasta, nem que seja por 5 minutos, e se coloca num ambiente silencioso, a clareza volta. A mente fria enxerga o que o barulho esconde. Por isso, os grandes estrategistas sempre buscavam isolamento antes de agir. Não era fuga, era preparação. O silêncio é o campo onde o raciocínio afia suas armas. Evitar o ruído também é evitar pessoas barulhentas. E não falo apenas de quem fala alto, falo dos que reclamam, dos que espalham negatividade, dos que vivem reagindo a tudo. Esse tipo de energia é contagiosa, e se você quiser se tornar frio, precisa aprender a se blindar. O autocontrole não sobrevive em meio a ruídos emocionais constantes. Você pode estar calmo, mas, se conviver com quem vive no caos, vai acabar sendo puxado por ele. Por isso, seja seletivo com as vozes que escuta. Nem todas merecem espaço dentro da sua mente. E lembre-se, quanto mais barulho alguém faz, menos controle tem sobre si mesmo. O sábio fala pouco, o desequilibrado precisa se ouvir para se sentir vivo. Existem pessoas que não suportam o silêncio porque têm medo de se escutar.
Elas precisam de som, de movimento, de distração, qualquer coisa que as impeça de lidar com o que sentem. Mas o homem frio, o que busca clareza, aprende a ficar com o próprio pensamento até que ele se torne seu aliado. O silêncio o treina para resistir ao caos. Ele se acostuma ao som da própria mente até que nada mais o assuste. E quando retorna ao mundo barulhento, o ruído já não o domina. Ele o observa indiferente, como quem ouve uma tempestade do lado de dentro de uma casa segura. Comece a perceber como o ambiente altera o seu estado mental. Observe-se em um lugar cheio de vozes, música alta, notificações piscando. Depois, vá para um espaço calmo, uma varanda, um parque, ou até o canto mais silencioso da sua casa. Note a diferença. A respiração muda, o corpo desacelera, os pensamentos se organizam. A frieza nasce disso, de uma mente que aprendeu a escolher o ritmo do próprio mundo. E o primeiro passo é simples: reduza o ruído. Crie momentos do dia em que nada te alcance. Desligue o celular, feche a porta, respire. Não porque é uma moda de detox digital, mas porque é sobrevivência mental. O silêncio é o combustível da razão, e sem ele, o pensamento perde nitidez. A calma que você procura não virá do que entra, mas do que você bloqueia. O mundo é barulhento demais, e o preço da sabedoria é a distância. Existe um detalhe interessante sobre o som. Em acústica, quanto mais cheio é o espaço, mais o ruído se multiplica. Mas quando há menos objetos, menos interferência, o som flui com pureza. A mente funciona igual. Se estiver cheia de distrações, o pensamento reverbera em confusão. Mas se você limpa o excesso, a clareza surge sem esforço. Evitar o ruído é esvaziar o espaço interno até que o essencial possa ser ouvido. Às vezes, o silêncio é desconfortável no início, e é justamente esse desconforto que revela o quanto você se acostumou com o caos. Mas, insista. Com o tempo, o silêncio deixa de ser estranho e passa a ser necessário. Você começa a desejar a calma, a se incomodar com o barulho, a valorizar os instantes em que o mundo não te pede nada. É nesses momentos que você volta a ser dono de si, porque ninguém pensa bem quando há muito som dentro da cabeça. Evitar ambientes ruidosos é uma forma de autoproteção mental. Não é fuga, é foco. É entender que o frio não se constrói apenas com força emocional, mas também com ambiente. O estoico moderno não precisa viver isolado nas montanhas. Ele só precisa aprender a criar o seu silêncio onde quer que esteja. Talvez isso signifique ouvir uma música instrumental enquanto trabalha, ou dar uma volta sem o celular, ou simplesmente desligar tudo por alguns minutos e ouvir o som da própria respiração. O silêncio é um treino. E quanto mais você o pratica, mais forte sua mente se torna. A frieza exige disciplina auditiva. Porque toda vez que você escolhe o silêncio, escolhe pensar. E toda vez que você pensa, o mundo perde um pouco do poder que tem sobre você. No fim, evitar ambientes ruidosos é mais do que um hábito. É uma filosofia de vida. É o compromisso de manter a mente limpa num mundo que quer te confundir. É a recusa em deixar que o barulho defina o seu ritmo. É a escolha de viver na frequência da calma. E lembre-se, quem vive em ruído, pensa como o ruído. Quem vive no silêncio, pensa como o silêncio. E o silêncio sempre vence. 3. Pratique o olhar impassível. Há algo que denuncia uma mente fraca antes mesmo das palavras: o olhar. Ele é o espelho mais sincero do que você sente. E por isso é também o primeiro sinal de que perdeu o controle. Quando a raiva aparece, os olhos mudam. Quando o medo surge, o olhar se desvia. Quando o ego fala mais alto, a expressão se distorce. Mas aquele que domina o olhar, domina o corpo inteiro. O olhar impassível é o escudo dos fortes. É o traço visível de uma mente fria, que observa o caos sem se deixar contaminar por ele. O olhar impassível não é o de quem não sente, é o de quem sente e ainda assim permanece firme. É a diferença entre ser levado pela emoção e observá-la passar como quem assiste a chuva pela janela. Você sabe que está chovendo, mas não se molha,
Assim é a calma de um rosto que não reage. E esse tipo de presença tem um poder que poucos entendem. Ele desarma o outro sem esforço, porque a maioria vive tentando ler emoções no rosto alheio, e quando não encontra, perde o equilíbrio. O mistério é uma forma de poder, e o domínio facial é o seu disfarce mais eficiente. Pense em quantas vezes você perdeu uma discussão, não pelas palavras, mas pela expressão. Um olhar irritado, um franzir de sobrancelhas, um desvio de foco. Em segundos, você entregou sua mente para o outro. A emoção escapou antes de você perceber. E foi nesse instante que a racionalidade se desfez. O estoico, ao contrário, aprende a treinar o olhar até que ele se torne uma superfície imóvel, como o reflexo de um lago que não se altera nem com o vento. Os olhos firmes, o semblante neutro, o corpo alinhado. Nada denuncia o que se passa dentro, e é exatamente isso que confunde o mundo. O olhar impassível não é arrogância, é domínio. Não é desprezo, é foco. É o sinal de quem já entendeu que reagir fisicamente é ceder emocionalmente. Quem mantém o olhar calmo diante da provocação já venceu antes da primeira palavra. É por isso que os fortes quase nunca se explicam. Eles apenas olham e o silêncio faz o resto. A serenidade se impõe sozinha e o rosto tranquilo se torna o símbolo da autossuficiência mental. Imagine um cenário. Você está em um ambiente de conflito, talvez uma reunião tensa, uma discussão familiar, uma crítica injusta. Todos se movem, gesticulam, elevam o tom, mas você permanece imóvel. Os olhos firmes, respirando de forma constante, observando o outro sem demonstrar julgamento. O tempo parece desacelerar, a energia muda. De repente, quem antes estava no controle começa a se perder. O olhar impassível é como um espelho, devolve ao outro o próprio descontrole. E isso o desconcerta. O filósofo Sêneca dizia que o semblante tranquilo é a imagem da mente ordenada. E isso continua sendo verdade 2000 anos depois. Você pode enganar o mundo com palavras, mas nunca com o rosto. A fisionomia é o reflexo direto do estado mental. Por isso, treinar o olhar é treinar a mente. Não se trata de fingir serenidade, mas de cultivá-la até que se torne natural. E quando ela se torna natural, o rosto a expressa sem esforço. Os olhos deixam de denunciar e passam a comandar. Eles se tornam instrumentos de presença. Quem te olha sente algo, mas não sabe o quê. E é justamente isso que o diferencia da multidão. Treinar o olhar é um exercício de atenção. Comece observando como reage nos pequenos momentos. Quando alguém te interrompe, o que seus olhos fazem? Quando algo te irrita, seu rosto se contrai. Quando algo te surpreende, você se apressa em reagir. Perceba esses microgestos. Eles são os sinais do descontrole. E se você aprender a interrompê-los, aprenderá a dominar o restante. A frieza começa na face, e é na face que ela se revela. Há algo quase militar nesse treinamento. Os soldados de elite, os guardas reais, os líderes estratégicos, todos têm algo em comum, a expressão neutra. Eles sabem que o inimigo busca fraqueza no olhar. E por isso, não entregam nada. Nem raiva, nem medo, nem hesitação. Somente presença. Essa postura é mais poderosa do que qualquer ameaça, porque o verdadeiro poder não precisa ser anunciado. Ele é percebido. O olhar impassível também protege a sua energia. Quando você reage visualmente a tudo o que acontece, se desgasta. Cada expressão é um gasto emocional. Mas quando aprende a permanecer estável, economiza força mental. Você deixa de se esgotar com o que é irrelevante e guarda energia para o que realmente importa. É como um arqueiro que não desperdiça flechas. Ele observa, escolhe o alvo e só então age. Assim deve ser o olhar, paciente, calculado, silencioso. Agora imagine uma manhã fria. Você está sentado perto da janela, olhando para o horizonte cinzento. Nada se move além do vento. O ar gelado toca seu rosto, mas você permanece imóvel, apenas observando.
Esse é o estado que o estoico busca manter em meio à vida. Mesmo quando tudo ao redor se agita, dentro há estabilidade. O olhar impassível é a tradução física desse estado interno. Não é apatia, é vigília. É estar atento, mas não reagir a cada estímulo. Nos dias de hoje, as pessoas são condicionadas a reagir. As redes sociais ensinam a ter opinião sobre tudo, a responder rápido, a mostrar expressão para parecer humano. Mas o excesso de reação gera o esgotamento da mente. Ser impassível é o ato de resistência mais raro da era moderna. Você não precisa reagir a tudo. Aliás, a força está justamente em observar sem se contaminar. O olhar impassível é a linha entre a consciência e o condicionamento. Quem o pratica se torna dono do próprio tempo. O resto é barulho. Há algo quase místico nesse tipo de olhar. Ele transmite segurança, mas também mistério. Porque o mundo está acostumado com rostos transparentes e o homem frio é opaco. Ele não deixa que o outro veja dentro dele, e isso o torna indecifrável. O indecifrável sempre domina, porque o previsível é fraco. A serenidade constante cria curiosidade, respeito, até medo. E tudo isso sem levantar a voz, sem demonstrar tensão, apenas sendo. A força mais silenciosa é também a mais profunda. Mas há um detalhe importante. O olhar impassível só é verdadeiro quando há paz por trás dele. Não adianta forçar expressão de calma com a mente em chamas. A neutralidade externa precisa nascer da ordem interna. E isso só se conquista com prática, reflexão e disciplina emocional. A impassibilidade é consequência da compreensão. Quando você entende que não controla o mundo, apenas a si mesmo, o rosto relaxa. Não há mais necessidade de lutar contra tudo. A serenidade aparece naturalmente, e os olhos se tornam firmes porque o coração está estável. Comece treinando em silêncio. Em frente ao espelho, observe seu rosto quando está tenso. Perceba as sobrancelhas, a mandíbula, os olhos. Respire, solte, suavize. Faça disso um exercício diário. Quando alguém tentar te tirar do eixo, lembre-se, o poder está em parecer inatingível. O olhar impassível é o escudo do sábio. Ele não precisa se defender porque já não é atingido. O mundo lê rostos e o seu pode se tornar ilegível. Não porque esconde, mas porque transcende. O olhar frio é o ponto final de uma mente treinada para não reagir a qualquer ruído. É a marca dos que aprenderam que o verdadeiro domínio é não demonstrar o que o outro quer provocar. O corpo obedece à mente, e a mente obedece à razão. E quando essa hierarquia se estabelece, o rosto se torna uma fortaleza. O olhar impassível é o selo de quem atingiu o controle total. E se quiser um sinal de que está no caminho certo, é simples. Quando o mundo tentar te irritar, e seu rosto continuar calmo quando alguém tentar te provocar, e seus olhos permanecerem firmes quando o caos vier até você, e ainda assim nada mudar na sua expressão, então saberá que venceu. Porque dominar o olhar é o mesmo que dominar o fogo. E quem domina o fogo, caminha em meio às chamas sem se queimar. 4. Transforme raiva em foco. A raiva é uma força bruta. Ela nasce de um impulso quase instintivo, de um choque entre o que você esperava e o que a realidade te entrega. É uma resposta natural, antiga, primitiva. Mas o problema é que no homem moderno, ela se tornou mal direcionada, desperdiçada, usada contra si mesmo. A raiva, quando não controlada, destrói. Mas quando domada, se torna combustível. E o estoico entende isso melhor do que ninguém. Ele não tenta eliminar o fogo, ele aprende a usá-lo. Porque o fogo queima, mas também forja. A diferença está em quem o conduz. O homem frio não é o que não sente raiva, é o que a transforma em disciplina. Enquanto a maioria reage, ele canaliza. Ele entende que a emoção é energia e que toda energia, se for guiada com sabedoria, pode ser usada como ferramenta. A raiva te dá clareza quando você a observa sem se misturar com ela. Ela te mostra o que te incomoda, o que te atinge, o que ainda te controla. E é nesse instante que você percebe que ela não é o inimigo,
mas o espelho. O problema nunca é sentir, é ser dominado pelo que sente. A diferença entre o sábio e o impulsivo é simples. O sábio usa o calor da raiva para iluminar, o impulsivo usa para incendiar. Quando alguém te provoca, o impulso é responder. Mas se você observar, a raiva não vem do que foi dito, mas da sua interpretação. Você sente raiva porque se sentiu atingido, porque o orgulho foi tocado, porque o ego gritou mais alto do que a razão. E é aqui que o estoicismo entra. Ele te ensina a perceber o intervalo entre o estímulo e a resposta. Esse pequeno espaço, esse instante de pausa, é onde mora o poder. Ali, entre a ofensa e a reação, está o momento em que você decide se será controlado ou se controlará. E toda vez que você escolhe respirar, em vez de reagir, transforma o fogo em força. A raiva é como o ferro fundido. Se não for moldada, endurece e se quebra. Mas se for aquecida e trabalhada, vira espada. O frio entende isso. Não luta contra a emoção, mas contra o desperdício dela. Transformar raiva em foco é aprender a direcionar a energia que normalmente gastaria com ressentimento, reclamação e impulsividade para algo que te fortaleça. Quando sentir raiva, mova-se. Treine, organize, estude, avance. Use o desconforto como motor. A raiva é a prova de que ainda há vida dentro de você. O desafio é ensiná-la a obedecer. Pense nos momentos em que você mais evoluiu na vida. Provavelmente, não foram os momentos de conforto, mas os de frustração. Aqueles dias em que algo deu errado, em que alguém te subestimou, em que a porta se fechou na sua cara. A raiva surge ali, como uma faísca. E é ali que a escolha acontece. Ou você explode, ou acende uma chama controlada que te empurra para a ação. O frio não desperdiça esse momento. Ele transforma o incômodo em plano, a emoção em movimento, o orgulho ferido em objetivo. Ele sabe que o mundo sempre testará o seu domínio e que cada ofensa é uma chance de provar a própria solidez. Há quem veja a raiva como veneno, mas para o sábio, ela é força bruta, esperando direção. Se você souber conduzir, a raiva te ensina a agir com precisão. Ela concentra o que há de mais instintivo em você. O desejo de vencer, de se superar, de não se curvar diante da injustiça. Mas é a mente racional que precisa colocar rédeas nesse cavalo selvagem. A mente fria transforma esse impulso em estratégia. Ela usa a energia sem se consumir nela. E o resultado é diferente. O corpo age, mas a alma permanece em paz. Em termos práticos, transformar raiva em foco é mudar o alvo. Em vez de mirar no que te irrita, mire em algo que te eleva. Se alguém te provoca, em vez de responder, transforme o incômodo em motivo para se tornar mais forte, mais inteligente, mais preparado. Treine em silêncio. Melhore sua mente. Faça da raiva um lembrete de que ainda há buracos em você que precisam ser preenchidos com propósito. Cada vez que você redireciona uma emoção, se torna mais perigoso, mais estável, mais raro. Porque enquanto os outros desperdiçam energia gritando, você a investe em se fortalecer. E quem aprende a usar a própria raiva, aprende também a controlar o destino. Imagine o ferro frio sendo mergulhado no fogo. Ele se aquece, brilha, vibra. Mas se o ferreiro não souber o momento de retirá-lo, ele se deforma, perde forma, se destrói. Assim é com a raiva. O calor é útil até o ponto em que começa a consumir o que o sustenta. Você precisa sentir o fogo, mas saber quando interrompê-lo. Respire. Deixe que ele aqueça o pensamento, mas nunca queime a razão. Essa é a linha que separa o forte do fraco. O fraco explode, o forte canaliza. Um detalhe curioso: os grandes líderes, generais e pensadores da antiguidade sabiam usar a raiva com precisão. Eles a cultivavam como se fosse uma lâmina. A mantinham sob controle, mas nunca a deixavam apagar. Porque sabiam que a ausência total de fogo leva à apatia e o excesso leva à ruína. O equilíbrio é o segredo. O homem frio não é gelo, ele é fogo contido,
E é isso que o torna tão raro. Ele sente tudo, mas não demonstra nada. Usa o calor para iluminar, não para queimar. No cotidiano, esse domínio é visível nos detalhes. Enquanto os outros discutem por motivos pequenos, ele observa. Enquanto os outros tentam vencer pela voz, ele vence pela postura. O olhar permanece neutro, o corpo imóvel, mas a mente trabalhando. A raiva se transforma em foco quando você entende que não há energia mais poderosa do que aquela que é mantida sob controle. E quando aprende a canalizá-la, tudo o que te irritava passa a ser combustível. A ofensa vira treino, o obstáculo vira motivação, a crítica vira lembrete de que ainda há espaço para crescer. O mais interessante é que quanto mais você pratica essa transmutação, menos raiva você sente. Não porque deixou de reagir, mas porque já a transformou em outro tipo de energia. A mente se acostuma a canalizar automaticamente, a redirecionar o calor antes que ele se torne incêndio. E isso cria uma presença diferente, uma aura de firmeza. As pessoas sentem que há algo em você que não se abala, uma espécie de fogo calmo que queima por dentro, mas nunca explode. É isso que o mundo chama de frieza. Mas por trás da frieza há apenas foco. Então, da próxima vez que sentir raiva, não lute contra ela, use-a. Não grite, canalize. Não acuse, avance. Use o que te irrita como mapa para descobrir onde ainda não há domínio. Cada provocação é um teste. Cada emoção é uma chance de fortalecer o controle. Transformar raiva em foco é transformar desordem em disciplina, emoção em precisão, impulso em energia produtiva. E quando você aprende a fazer isso, o fogo que antes te consumia começa a te impulsionar. E o que antes era fraqueza se torna arma. No fim, a raiva não precisa ser eliminada. Ela precisa ser educada. Porque o homem frio não é o que se apaga, é o que brilha sem se queimar. E a frieza verdadeira não é ausência de fogo, é domínio do calor. Transforme a sua raiva em foco e verá que até as suas emoções mais intensas podem trabalhar a seu favor. O segredo está em entender que o controle não é o fim do sentimento, mas o uso consciente dele. E quem aprende a direcionar o próprio fogo se torna impossível de destruir. 5. Simplifique seus desejos. Quase tudo o que te tira a calma nasce do excesso de desejo. Desejar não é o problema. O problema é desejar demais, desejar tudo, desejar o tempo todo. A mente se torna inquieta quando quer mais do que pode controlar, e o corpo se torna escravo quando acredita que só será feliz quando tiver aquilo que falta. O homem frio entende isso. Ele não nega o prazer, não foge das conquistas, mas aprendeu o segredo que o mundo moderno esqueceu. Quanto mais simples o desejo, mais profunda a liberdade. Os estoicos diziam que o homem verdadeiramente rico é aquele que precisa de pouco. E não se trata de romantizar a falta, mas de compreender que o desejo ilimitado é um tipo de prisão elegante. Você a chama de ambição, mas ela te acorrenta com disfarce de progresso. É a corrida que nunca termina, a comparação que nunca cessa, o quase que te persegue até o fim. Simplificar os desejos não é parar de sonhar, é aprender a distinguir o essencial do supérfluo, o que te move do que te distrai. É olhar para tudo o que o mundo oferece e escolher menos, porque o menos é o que te devolve o controle. Quando você simplifica o que quer, o mundo perde o poder de te manipular. A propaganda já não te hipnotiza, a opinião dos outros já não te guia, a urgência do consumo já não te domina. O frio observa tudo isso com distância, como quem assiste a uma feira barulhenta através de uma janela fechada. Ele ouve o ruído, mas não se mistura. Ele vê o brilho, mas não se ilude. E esse distanciamento é o que lhe dá poder. Porque quem quer pouco é impossível de controlar, e quem precisa de pouco é impossível de quebrar. Observe como o desejo está presente em tudo. Você quer ser admirado, quer ser entendido, quer ser validado, quer ser o melhor, quer ser diferente. Mas a ironia é que, quanto mais você quer, mais fraco fica. A mente que deseja demais
nunca descansa, porque o desejo é uma forma de dívida emocional, e quem deve não dorme tranquilo. A tranquilidade nasce da suficiência, e a suficiência nasce quando você olha ao redor e diz: isso basta. Mas dizer isso basta exige força, exige frieza, exige coragem de não querer tanto quanto os outros querem. Simplificar os desejos é uma arte de recusar o desnecessário. É o ato de olhar para algo que todos buscam e dizer: não preciso disso para ser completo. É enxergar valor no que permanece, não no que muda a cada moda. E é nesse gesto que a mente encontra repouso. Porque a complexidade do desejo cria dependência, e a dependência destrói o foco. O frio sabe que o excesso de vontades é como uma multidão gritando dentro da cabeça. Impossível pensar em meio a tanto ruído. Por isso, ele aprende a silenciar, a eliminar o que não agrega, a manter o olhar fixo no que tem propósito. Imagine uma mesa vazia, limpa, silenciosa. Apenas um caderno, uma xícara de café e a luz suave da manhã entrando pela janela. Esse cenário é o reflexo de uma mente simples. Nada falta, porque nada sobra. Agora imagine outra mesa, cheia de papéis, telas, sons, distrações, notificações piscando, urgências falsas competindo por atenção. Essa é a mesa da mente moderna, sempre cheia, mas nunca satisfeita. E é assim que muitos vivem, cercados por tudo e vazios de si mesmos. A simplicidade devolve clareza, e clareza é o que o estoico busca todos os dias. O homem frio entende que o desejo é como o fogo, precisa existir, mas precisa ser contido. Sem fogo, nada se move. Em excesso, tudo se destrói. Por isso, ele acende pequenas chamas, não incêndios. Deseja o que pode controlar: sua evolução, seu caráter, sua serenidade, sua força. E ignora o resto, porque o resto pertence ao acaso. A diferença entre o dominado e o dominante está justamente nisso. O primeiro é movido pelos desejos que o mundo lhe impõe. O segundo é guiado apenas pelo que escolheu conscientemente. O frio deseja menos, mas vive mais. Porque o desejo simples não cria correntes, cria foco. Nos dias de hoje, o desejo é uma mercadoria. Ele é fabricado, moldado e vendido em todas as formas possíveis. O mundo quer te convencer de que você sempre precisa de algo novo para ser alguém. Mas a verdade é que o poder está em ser o mesmo enquanto tudo muda. O homem frio não se mede pelo que possui, mas pelo que não precisa possuir para se sentir completo. Essa é a liberdade que o barulho não entende. Enquanto todos correm, ele caminha. Enquanto todos competem, ele observa. E é justamente essa tranquilidade que o torna diferente. Simplificar os desejos também é simplificar o tempo. A pressa é um tipo de desejo disfarçado, o desejo de que as coisas aconteçam antes do momento certo. Mas o frio não tem pressa, porque entende que nada realmente valioso cresce rápido. Ele prefere a construção lenta, sólida, silenciosa. Deseja menos resultados imediatos e mais evolução consistente. E por isso, enquanto os outros vivem frustrados por não terem tudo agora, ele permanece em paz, sabendo que o que é essencial não pode ser apressado. Simplificar não é empobrecer a vida, é refiná-la. É aprender a extrair prazer das pequenas coisas, do som do vento, do cheiro do café, de um banho demorado, de uma conversa real. Quem vive correndo atrás de tudo, esquece como saborear qualquer coisa. E quem precisa de muito, acaba não apreciando nada. A simplicidade é o retorno à sensibilidade. Ela te ensina a perceber o que o excesso esconde. O homem frio sabe que quanto mais quer, menos sente, porque o desejo constante anestesia o prazer. Mas quando aprende a desejar com consciência, até o gesto mais comum ganha profundidade. Há algo de profundamente estratégico em simplificar os desejos, porque o desejo cria vulnerabilidade. Quem quer muito é previsível, quem quer pouco é um mistério. E o mistério
é o maior poder em um mundo que tudo revela. O frio entende isso. Ele é seletivo até nas suas vontades. Escolhe o que o fortalece e ignora o que o distrai. E por isso, nunca se perde. Não há como manipular alguém que não pode ser seduzido. Simplificar os desejos é, no fundo, um ato de guerra contra o desperdício. Desperdício de tempo, de energia, de mente. Você não precisa eliminar todos os desejos, precisa apenas limpá-los, filtrar, depurar, até que sobrem apenas aqueles que apontam na direção certa. O resto é ruído, e o ruído é o inimigo da clareza. O estoico vive no essencial, e o essencial cabe em pouco espaço. Quando você simplifica seus desejos, a mente volta a respirar. Ela se organiza, o foco se torna possível, e a calma, inevitável. É como se você removesse camadas de peso que carregava sem perceber. A comparação, o medo de ficar para trás, a necessidade de provar algo. Tudo isso desaparece quando você decide que não precisa mais competir com o mundo. Porque o frio não busca aprovação, ele busca direção. E o homem que tem direção não precisa de aplausos. No fim, o segredo é simples. Quanto menos você deseja, mais livre você é. Quanto menos você espera, mais grato se torna. Quanto menos precisa, mais forte se sente. Simplificar os desejos é aprender a viver com leveza, mas com propósito. É ter o suficiente e ainda assim permanecer em paz. Porque a verdadeira abundância não vem de ter tudo, mas de não precisar de tudo para estar bem. O frio entende isso, e por isso ele vive de um modo que o mundo não entende, calmo, firme, sereno. Enquanto os outros correm atrás de tudo, ele caminha na direção de si mesmo. 6. Aja com propósito. A vida se torna pesada quando se age sem direção. O corpo se movimenta, mas a alma fica parada. Você cumpre tarefas, responde mensagens, corre atrás de resultados, mas no fundo sente que algo falta, como se estivesse ocupado, mas vazio, ativo, mas perdido. E é exatamente aí que mora o erro. A ação sem propósito. Ela dá a sensação de movimento, mas não leva a lugar algum. O homem frio entende que agir é importante, mas agir com consciência é indispensável. Porque o verdadeiro poder não está na quantidade de coisas que você faz, mas no motivo silencioso que te move por trás de cada gesto. Haja com propósito. Essa é uma das frases mais simples e mais esquecidas do estoicismo. Não porque seja difícil de entender, mas porque exige lucidez para ser vivida. O propósito não se encontra nas palavras grandes, nem nas promessas vazias. Ele se revela nas pequenas decisões repetidas todos os dias. Você pode parecer produtivo para o mundo, mas se não souber por que faz o que faz, estará apenas desperdiçando energia. O frio age diferente. Ele não desperdiça movimentos. Cada passo, cada palavra, cada escolha é calculada. Não por medo, mas por direção. Ele entende que a vida é um tabuleiro e que mover peças sem estratégia é apenas brincar de existir. E quem quer vencer precisa agir com precisão. O mundo moderno confunde propósito com ambição. Ambição é querer muito. Propósito é saber o que importa. Ambição te empurra para fora. Propósito te puxa para dentro. Ambição é barulho. Propósito é foco. O homem frio não precisa correr atrás de tudo. Ele só precisa seguir na direção certa. Enquanto os outros se perdem no volume de desejos e distrações, ele se concentra no que permanece. E é essa concentração que o diferencia. A mente que sabe o que faz é como uma lâmina afiada. Corta o que não serve e segue limpa, silenciosa, precisa. Agir com propósito também significa agir sem pressa. Quem tem direção não precisa correr, porque sabe que está no caminho certo. A pressa é o reflexo da dúvida, e a dúvida é filha do excesso de desejos. Mas quando o propósito é claro, o tempo se torna aliado. Você entende que cada etapa tem o seu momento e que o que é feito com calma dura mais. O estoico age como o rio que flui, constante, firme, sem explosões, mas impossível de deter. Ele não desperdiça força, apenas direciona o curso.
E é por isso que parece calmo. A calma é a consequência de quem age com intenção. Há uma diferença profunda entre viver e apenas reagir. A maioria reage. Acorda e responde ao que o dia impõe. Trabalha porque precisa, fala porque esperam, consome porque veem os outros consumindo. Mas o frio não vive em modo automático. Ele cria o próprio ritmo. Ele decide o que é prioridade, ele impõe limites, ele escolhe com quem fala, o que faz e quando faz. E isso não é rigidez, é clareza. Quem age com propósito não vive à mercê do acaso. Ele cria o próprio caminho, mesmo que lento, mesmo que solitário. Porque o propósito é o antídoto contra a confusão da vida moderna. Agir com propósito é como caminhar numa estrada longa e silenciosa. Não há aplausos, não há plateia, não há confirmação externa. É você e o som dos próprios passos, e ainda assim a paz. Porque o homem frio não precisa ser visto para ter certeza do que faz. Ele confia no processo, e essa confiança é fruto da consistência. Ele sabe que os resultados vêm de atos pequenos, repetidos com sentido, e não de explosões de entusiasmo que morrem em uma semana. Por isso ele continua, mesmo quando nada acontece. A força dele não vem do resultado, mas do sentido. Quem tem propósito não precisa de motivação, tem direção. Pense em quantas vezes você se sentiu perdido mesmo estando ocupado. Quantos dias passaram e você não lembra do que fez. Essa é a marca de quem vive sem propósito. O tempo escapa, porque as ações não têm alma. Mas quando o que você faz tem sentido, cada hora pesa, cada esforço vale, cada erro ensina. O propósito dá valor até ao sofrimento, porque transforma a dor em parte do processo. E o frio entende isso. Ele não foge das dificuldades, ele as interpreta como parte da rota. Ele não se pergunta, por que isso está acontecendo comigo? Mas, para que isso está acontecendo comigo? Essa pequena mudança de pergunta muda tudo, porque tira você da posição de vítima e te coloca como autor. O propósito também é o que define o que você não faz. E isso é o que mais exige força. Porque é fácil dizer sim para tudo, difícil é ter a coragem de dizer não. Dizer não ao que distrai, ao que rouba tempo, ao que alimenta o ego, mas enfraquece a mente. O homem frio escolhe o essencial e elimina o resto. Ele não tenta abraçar o mundo. Ele constrói o seu mundo com o que cabe nas próprias mãos. E por isso, ele é mais leve, mais rápido, mais inteiro. A clareza sobre o propósito é o que separa o ocupado do eficaz, o ativo do sábio. Agir com propósito é também uma forma de fé racional. É acreditar que o que você faz hoje, ainda que pequeno, tem um impacto real no amanhã. É confiar que a disciplina diária, mesmo sem aplausos, molda o futuro silenciosamente. O frio sabe que cada decisão conta e por isso não se dispersa. Ele não precisa que o mundo reconheça o que ele faz, porque o propósito já é recompensa suficiente. O reconhecimento externo é instável. O propósito é imutável. Quem age por propósito é constante, e constância é uma das maiores formas de poder que existem. O propósito verdadeiro nunca é algo que se encontra, é algo que se constrói. Não está escondido em um livro, em uma viagem ou em uma ideia, está nas ações simples feitas com consciência. É o resultado da soma entre o que você faz bem, o que te traz paz e o que serve a algo maior do que o próprio ego. O homem frio não busca um propósito perfeito, ele o refina com o tempo. Ele entende que o sentido não está pronto, ele se revela com a prática. E por isso ele age. Não espera motivação, não busca inspiração, ele executa. E é no ato de fazer que encontra o que o guia. O propósito é o que dá forma à calma. Sem ele, até a serenidade é vazia. De nada adianta ser frio se você não sabe para onde está indo. A frieza precisa de direção, senão vira apatia. Por isso, o verdadeiro equilíbrio está em unir os dois polos, a calma da mente e a clareza do propósito. É o fogo e o gelo trabalhando juntos. O fogo que impulsiona, o gelo que controla. A ação sem direção é dispersão,
mas a ação com propósito é domínio. E quem domina o próprio sentido, domina o próprio tempo. Agir com propósito é uma arte invisível. Enquanto o mundo busca intensidade, o frio busca consistência. Enquanto os outros querem aplausos, ele quer coerência. Enquanto os outros mudam de planos ao primeiro obstáculo, ele continua, firme, silencioso, inquebrável. Porque o propósito não se mede em dias, mas em décadas. E quando você age com propósito, o tempo se torna seu aliado, não seu inimigo. A pressa morre, o medo diminui, a mente se acalma. E o que sobra é foco. Foco puro, que corta, que direciona, que constrói. No fim, o estoico entende que o propósito não é um destino, é um modo de caminhar. Ele age como quem sabe que tudo passa, mas o que é feito com sentido, permanece. E é por isso que ele faz menos, mas faz melhor. Ele fala pouco, mas o que diz tem peso. Ele não desperdiça energia, porque sabe que o tempo é finito e que a vida, em essência, é breve. Haja com propósito, não para agradar, não para provar, mas para deixar uma marca que o ruído do mundo não possa apagar. E quando o último dia chegar, você entenderá que viver com propósito foi a forma mais fria, lúcida e poderosa de viver. 7. Não reaja de imediato. O impulso é o primeiro inimigo da sabedoria. A mente humana é veloz e, por isso, traiçoeira. Antes que você perceba, ela já respondeu, já julgou, já atacou. O corpo fala antes da razão, e é nesse milésimo de segundo que quase todas as pessoas perdem o controle. O homem frio, no entanto, aprendeu a fazer o oposto. Ele não reage de imediato. Ele observa, respira, avalia. Porque ele entende que entre o que acontece e o que você faz existe um espaço. E é nesse espaço que vive a liberdade. A maioria não percebe esse intervalo, e por isso vive presa aos próprios impulsos. Alguém fala algo ofensivo e a resposta vem automática. Uma notícia ruim chega e o desespero toma conta. Um obstáculo aparece e a raiva assume o controle. Mas o frio enxerga esse instante como um portal. Ele sabe que o primeiro pensamento raramente é o certo e que o primeiro impulso quase nunca é sábio. Ele segura a resposta, deixa o tempo agir por alguns segundos e, nesse breve silêncio, transforma o caos em clareza. O mundo inteiro te treina para reagir rápido. Tudo é imediato. Respostas, mensagens, opiniões, julgamentos. Mas a rapidez é inimiga da profundidade. O que é instantâneo quase sempre é raso. O homem frio escolhe a lentidão racional, não por preguiça, mas por inteligência. Ele entende que toda reação impulsiva é uma forma de entregar o próprio poder. Porque quem reage é conduzido. Quem espera, comanda. E há uma diferença gigantesca entre ser arrastado pelo momento e escolher como atravessá-lo. Não reagir de imediato não significa fraqueza. É, na verdade, o mais alto grau de domínio interno. Demora anos para se chegar a esse ponto, porque o instinto é sempre mais rápido que a razão. Mas o frio treina todos os dias. Ele pratica o silêncio, a pausa, o olhar neutro. Ele transforma a reação em observação. Antes de responder, ele se pergunta: isso merece minha energia? Essa batalha é digna da minha paz? E a maior parte das vezes, a resposta é não. A maioria das provocações do mundo é ruído tentando encontrar eco. Quando você não reage, o ruído morre. Imagine o seguinte: você está num ambiente tenso. Alguém te provoca. O tom de voz sobe. A intenção é clara. Querem te tirar do eixo. O homem comum se defende na hora. Fala alto, tenta se justificar. O frio não. Ele mantém o olhar firme, o corpo calmo, a voz neutra. O silêncio dele pesa mais que qualquer grito, e o outro, confuso, perde o poder que achava ter. A reação teria alimentado o fogo. A calma o apaga. O autocontrole é o maior insulto que existe contra o caos. A frieza começa na primeira pausa. Quando você sente a raiva subindo, o coração acelerando, a respiração curta, e ainda assim, escolhe não agir. Essa escolha é o primeiro sinal de força real.
Não é natural, é treinado. Mas a cada vez que você adia a reação, a cada vez que deixa o impulso morrer antes de se manifestar, algo muda dentro de você. A mente percebe que é você quem manda. E quando ela entende isso, começa a obedecer. O frio cria distância entre o estímulo e a resposta, e nessa distância ele constrói poder. Há uma frase que poderia resumir toda a filosofia estoica. Entre o que acontece e o que você faz, existe o que você escolhe pensar. E é nesse pensamento que mora o domínio. As pessoas acreditam que o controle está na força, mas o controle real está na paciência. O mundo provoca para testar, e toda vez que você morde a isca, o mundo vence. Por isso, o frio não corre para responder, não se apressa em provar, não precisa ter a última palavra. Ele entende que a pressa em reagir é o reflexo da insegurança, e a calma, quando bem usada, é o reflexo da superioridade. Não reagir de imediato também significa não reagir internamente. Não basta ficar em silêncio se por dentro você está gritando. O frio observa o próprio corpo, percebe o aumento da respiração, o calor nas mãos, o aperto no peito, e em vez de lutar contra isso, ele aceita. Ele deixa a emoção passar como uma onda que vem e vai. Porque ele sabe que o impulso é biológico, mas o controle é racional. A emoção é inevitável, mas a resposta é uma escolha. O corpo reage, mas a mente decide. A vida vai testar esse domínio todos os dias. Um atraso, uma crítica, uma perda, uma injustiça. Situações pequenas e grandes que vão tentar arrancar de você a reação automática. E quanto mais você treina a pausa, mais percebe que quase nada merece pressa. O tempo é o maior aliado do autocontrole. 1 minuto de silêncio salva um dia inteiro de arrependimento. 1 hora de calma evita meses de confusão. E quem aprende isso, começa a enxergar o mundo com uma nova lente, a lente da clareza. Pense em como a natureza reage. Quando o vento sopra forte, as árvores não lutam contra ele, apenas se curvam. Quando a tempestade passa, elas voltam à posição normal. O homem frio faz o mesmo. Ele entende que resistir ao impulso não é fraqueza, é inteligência natural. Deixar que a emoção passe sem agir é uma forma de preservar energia. A força verdadeira está em economizar reação. O mundo gasta, o sábio conserva. E é isso que o mantém inteiro quando os outros se quebram. Não reagir de imediato é o segredo para ver a realidade como ela é, não como você a sente no calor do momento. A raiva distorce, o medo exagera, a ansiedade acelera. Mas o tempo corrige. Quando você espera, o que parecia insuportável se revela pequeno. O que parecia pessoal se mostra irrelevante. O que parecia grave se dissolve na clareza da distância. O frio entende isso. Ele confia na visão do dia seguinte, não na do minuto presente. Por isso, ele espera. E o que o mundo chama de indiferença, ele chama de estratégia. Com o tempo, o hábito de não reagir cria uma nova identidade. Você deixa de ser guiado pelo ambiente e passa a ser o centro dele. As pessoas começam a te tratar diferente porque percebem que não te controlam. Elas testam e não conseguem te afetar. E isso muda tudo. O respeito não é conquistado pelo grito, mas pela compostura. E quem domina o próprio tempo de resposta é sempre o mais poderoso em qualquer situação. A calma é o limite entre o sábio e o impulsivo, e é uma fronteira que poucos conseguem cruzar. Mas há um detalhe importante. Não reagir de imediato não é se calar para sempre. Não é passividade, é estratégia. O frio observa, analisa, espera o momento certo. E quando fala, fala com precisão. Quando age, age com firmeza, porque ele sabe que a reação impulsiva é barulho, mas a ação racional é impacto. Ele fala pouco, mas o que diz tem peso. E quando se move, o mundo sente. Essa é a diferença entre quem vive reagindo e quem vive decidindo. No fim, o segredo é simples e brutal. Não reaja quando sentir vontade de reagir. Adie o impulso, mesmo que por segundos. Respire, observe. Deixe o tempo agir por você. O impulso é o calor que queima.
A pausa é o frio que preserva, e a frieza é o domínio de quem aprendeu a transformar segundos em sabedoria. A cada provocação ignorada, a cada reação adiada, você se torna mais inabalável. E quando o mundo perceber que nada te tira do eixo, vai parar de tentar. Porque quem não reage de imediato não foge da luta, escolhe quando lutar. E isso é o que o torna perigoso, calmo e livre ao mesmo tempo. 8. Aceite o desconforto. A mente fraca foge do desconforto, mas a mente fria o procura. Porque o desconforto é o teste que separa quem apenas fala sobre força de quem realmente a possui. O corpo quer comodidade, a alma quer segurança, mas o espírito precisa de provação para crescer. Sem desconforto, tudo se deteriora. O corpo amolece, a mente enfraquece, a vontade se torna preguiça. E o estoico entende que o caminho da calma verdadeira passa por enfrentar o que é incômodo sem resistência, sem reclamação, com a serenidade de quem sabe que o desconforto é o mestre mais honesto que existe. Aceitar o desconforto é, antes de tudo, compreender que ele não é o inimigo. O sofrimento inútil é o que nasce da resistência. Você sofre mais tentando evitar a dor do que realmente a sentindo. O homem frio não busca o sofrimento, mas não o teme. Ele sabe que a vida vai testá-lo de formas inesperadas. O cansaço, o fracasso, a rejeição, a solidão. E ele não gasta energia tentando impedir o inevitável. Ele acolhe o que vem, observa, entende o que aquilo quer ensinar e segue. Porque o desconforto, quando aceito, se transforma em força. Mas quando resistido, vira veneno. Pense no frio da manhã, aquele que faz muitos voltarem para a cama. O estoico levanta mesmo assim. Ele sente o frio, mas não o transforma em obstáculo. Ele o encara como parte do treino. O desconforto físico é a base do mental, porque ensina a mente a obedecer à razão e não o contrário. Quando você aprende a aceitar o incômodo do corpo, aprende também a suportar o incômodo da vida. É assim que se constrói a frieza, com pequenos gestos de disciplina em momentos em que a vontade diz não. Cada vez que você enfrenta o desconforto, está dizendo a si mesmo: eu sou mais forte do que isso. O desconforto é o campo de batalha invisível onde se forja o autocontrole. Ninguém evolui em meio ao prazer constante. A mente precisa de atrito para desenvolver resistência, assim como o ferro precisa do fogo para se tornar aço. O frio entende isso. Ele não foge das dificuldades, ele se expõe a elas de forma controlada. Faz o que é difícil de propósito, não porque ama o sofrimento, mas porque sabe que o desconforto molda o caráter. Ele escolhe o caminho que a maioria evita, porque é lá que o crescimento acontece. E o que para muitos parece sacrifício, para ele é fortalecimento. O desconforto também revela verdades que o conforto esconde. Quando tudo está bem, é fácil se enganar. Mas quando a dor aparece, ela mostra o que realmente há dentro de você. Mostra suas fraquezas, seus medos, suas limitações. É o espelho da alma sendo colocado diante da luz. E é por isso que o frio o encara de frente. Ele quer se conhecer sem ilusões. A maioria evita o desconforto porque não quer encarar a própria verdade. Mas o homem frio não foge da realidade, ele a enfrenta até que ela se torne familiar. Aceitar o desconforto também é aceitar o ritmo natural das coisas. A pressa de eliminar a dor é o que prolonga o sofrimento. Quando algo acontece, uma perda, um fracasso, um erro, a primeira reação é resistir, lutar, tentar voltar ao ponto anterior. Mas a sabedoria estoica ensina o contrário. Aceite. Não como quem se entrega, mas como quem entende. Aceitar o que é inevitável não é desistência, é lucidez. É perceber que há forças maiores do que a sua vontade e que lutar contra o que já é não muda nada, só desgasta. O frio aceita o desconforto porque sabe que por trás dele há sempre uma lição. E essa aceitação é o início da liberdade. A vida moderna criou o vício pelo conforto. Tudo é feito para evitar qualquer tipo de atrito. A temperatura ideal, a cama perfeita, o trabalho fácil,
as respostas instantâneas, mas quanto mais conforto se busca, mais fraca se torna a mente. A calma verdadeira não vem de eliminar o desconforto, mas de suportá-lo sem se alterar. Quem só vive bem quando tudo está bem, nunca estará em paz, porque a vida não obedece ao desejo de estabilidade. O frio sabe disso. Ele constrói sua tranquilidade sobre a certeza do imprevisto. E quando o caos chega, ele não se desespera. Ele apenas pensa: eu já esperava por você. Aceitar o desconforto é também um ato de coragem. Coragem de estar onde é difícil, de continuar quando é cansativo, de permanecer firme quando o mundo te empurra para desistir. A dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. E essa é uma escolha que o frio faz todos os dias. Ele sente a dor, mas não a amplifica com drama. Ele a observa, entende o que ela quer mostrar e segue adiante. A mente fria transforma o que o corpo teme em aprendizado. E cada desconforto superado se torna um lembrete silencioso de que você aguenta mais do que imagina. Imagine um guerreiro atravessando uma montanha sob vento gelado. O rosto ardendo, o corpo cansado, o terreno difícil. Ele não amaldiçoa o frio, ele o usa. A dor do vento o mantém desperto, o cansaço o torna mais consciente do corpo, a dificuldade o faz respeitar o caminho. Assim é o homem frio diante da vida. Ele não reclama das pedras, ele as usa para firmar os pés. O desconforto é o que o mantém desperto. Sem ele, o espírito adormece. Há algo de profundamente libertador em parar de evitar o desconforto, porque o medo de sofrer é sempre pior do que o sofrimento em si. Você gasta mais energia tentando fugir da dor do que lidando com ela. Mas quando para de correr, algo muda. O desconforto deixa de te assustar. Você o encara de frente, sente o impacto e percebe que não era tão grande assim. É como entrar na água fria. O primeiro toque é um choque, mas depois o corpo se adapta e aquilo que parecia impossível se torna suportável. A mente funciona do mesmo jeito. Ela teme o primeiro contato, mas se fortalece quando você não recua. Aceitar o desconforto é entender que ele é temporário e que é justamente por isso que ele vale. Nada que incomoda dura para sempre. E quando você o atravessa, sai mais forte do outro lado. Cada desconforto aceito é uma camada de blindagem na alma. O frio se torna imune às pequenas dores porque aprendeu com as grandes. E enquanto os outros se desesperam com o menor obstáculo, ele permanece firme, quase imóvel, porque o desconforto já não o intimida. O desconforto também limpa. Ele remove o que é frágil, expõe o que é verdadeiro, separa o necessário do supérfluo. É no desconforto que você descobre o que realmente importa. Quem já passou fome, aprende a valorizar o pão. Quem já sentiu frio, aprende a valorizar o abrigo. Quem já viveu a perda, aprende a amar com presença. O desconforto é o mestre que ensina sem palavras, e o frio o escuta em silêncio, com respeito, porque sabe que é ele quem o mantém preparado para a vida. No fim, aceitar o desconforto é aceitar a natureza como ela é. Tudo o que vive sofre mudança. Nada é permanente, nada é completamente fácil. E tentar fugir disso é o mesmo que lutar contra o mar. Você pode resistir às ondas, mas vai se cansar. Ou pode aprender a flutuar e deixá-las te levar com equilíbrio. Essa é a escolha do homem frio. Ele não tenta controlar o que sente, apenas decide o que fará com isso. E ao aceitar o desconforto, ele descobre o segredo da calma. Não é ausência de dor, é domínio sobre ela. E esse domínio é o que o torna inabalável. 9. Faça pausas conscientes. O mundo se move rápido demais, e quem tenta acompanhar tudo acaba perdendo a si mesmo no meio do movimento. As pessoas confundem estar em movimento com estar vivendo, mas são coisas diferentes. Mover-se sem direção é o mesmo que girar em círculos, e é exatamente isso que a maioria faz. Trabalha sem descanso, fala sem pensar, age sem refletir, reage sem entender. O corpo vive ativo, mas a mente permanece tensa, exausta, sufocada.
O homem frio não cai nessa armadilha. Ele aprendeu que parar é uma forma de poder. As pausas conscientes são o seu segredo silencioso, o intervalo entre a confusão e a clareza. E é nesse espaço, entre um pensamento e outro, que o autocontrole renasce. Fazer pausas não é preguiça, é estratégia. A pausa é o ponto em que a mente respira e o corpo volta ao eixo. Ela é a fronteira entre a reação e a ação. A pausa é o lugar onde as ideias se alinham, onde a emoção perde força e onde a razão volta a comandar. Mas o mundo moderno desaprendeu a parar. As pessoas vivem aceleradas, pressionadas pelo relógio, pela urgência, pelo medo de ficar para trás. Elas se movem tanto que já não sabem por que começaram a correr. Mas o homem frio observa tudo isso à distância e escolhe o contrário. Ele desacelera. Ele entende que o ritmo constante é mais eficiente do que a pressa constante. E por isso, ele pausa. Não quando pode, mas quando deve. As pausas conscientes são o treinamento da lucidez. Quando você para de propósito, mesmo por poucos segundos, está dizendo ao cérebro: eu estou no comando. E a mente aprende isso aos poucos. Ela entende que nem tudo precisa ser resolvido agora, que nem toda emoção precisa ser respondida, que nem toda urgência é real. Esse tipo de pausa não é apenas física, é mental. É um estado em que você se recolhe, se observa e volta a enxergar com nitidez. É o contrário da distração. Enquanto o mundo pausa para escapar, o frio pausa para compreender. Imagine um dia comum. Você está no meio do trabalho, mensagens chegando, ruídos por todos os lados, gente falando, notificações piscando. Tudo tenta te puxar para fora de si. E de repente você decide parar. Apenas respirar. Fechar os olhos por 10 segundos. Sentir o ar entrando, o som se afastando, o corpo voltando a existir. Esse instante é simples, mas poderoso, porque por um momento, o mundo perde o controle sobre você. É você quem define o ritmo, não mais o ambiente. Essa é a essência da pausa consciente, o resgate do controle que o mundo tenta roubar o tempo todo. Os estoicos valorizavam o recolhimento silencioso. Eles sabiam que uma mente ocupada demais perde a capacidade de pensar. Por isso praticavam momentos de solidão e reflexão, não como fuga, mas como afiação. A mente, assim como a espada, perde o corte quando é usada sem descanso. E o frio sabe disso. Ele entende que até a disciplina precisa respirar. Ele faz pausas para reorganizar o pensamento, para realinhar a intenção, para não se tornar vítima da própria produtividade. Porque agir muito sem refletir é como dirigir rápido no escuro. Parece eficiente até o momento em que você bate. A pausa também é uma forma de respeito pelo tempo. Quem nunca para, vive sempre atrasado, mesmo quando chega cedo. Porque o atraso não está no relógio, está na mente. É a sensação constante de estar correndo atrás de algo que nunca se alcança. O frio não vive assim. Ele entende que a pausa é o ponto onde o tempo se revela. É o momento em que você percebe que não é o mundo que é rápido, é a sua mente que é impaciente. E quando a mente desacelera, o mundo parece desacelerar junto. É nesse instante que a calma aparece, não como algo que se procura, mas como algo que sempre esteve ali, esperando o silêncio chegar. As pausas conscientes também são um ato de inteligência emocional, porque é nelas que você interrompe o ciclo da reação. Quando alguém te provoca, o impulso é responder. Mas se você pausa, mesmo que por um segundo, o impulso se desfaz. A raiva se dissolve, a clareza volta e você percebe que não precisava reagir. Essa fração de tempo muda o rumo de muitas situações. Um segundo de pausa pode salvar uma amizade, um relacionamento, uma decisão, uma reputação. O homem frio conhece o valor desse segundo. Ele não fala no calor da emoção, não age na pressa do impulso. Ele espera, e essa espera, mesmo que curta, o mantém no controle. A pausa é também um exercício de presença, porque ela te traz de volta para o agora. Você deixa de pensar no que precisa fazer e começa a perceber o que está acontecendo.
o som da respiração, o toque das mãos, o peso do corpo sobre a cadeira, o vento entrando pela janela. A pausa é o retorno à realidade. E o curioso é que quanto mais presente você se torna, mais lento o tempo parece passar. O frio percebe isso e o usa a seu favor. Ele entende que quanto mais consciente estiver, menos chance tem de agir por impulso. E essa consciência é o escudo da serenidade. Há algo de profundo nas pausas que não são planejadas, aquelas que surgem naturalmente, como o olhar fixo no horizonte, o café tomado em silêncio, o momento em que o sol atravessa a janela e te faz parar por alguns segundos. Essas pequenas pausas são lembretes da existência. Elas te mostram que viver não é apenas fazer, é também perceber. E que a vida não está apenas no próximo passo, mas também no instante em que você respira antes de dá-lo. O homem frio entende o valor desses momentos invisíveis. Enquanto o mundo busca intensidade, ele busca consistência. E é nas pausas que ele encontra o equilíbrio entre os dois. A pausa consciente é uma forma de calibrar a mente. Ela te permite perceber se está no caminho certo. Porque o excesso de movimento faz você se perder facilmente. É como caminhar dentro de uma floresta sem olhar o mapa. De tempos em tempos, é preciso parar, subir em uma pedra, olhar o horizonte e confirmar a direção. Sem isso, você pode andar o dia inteiro e continuar no mesmo lugar. Assim é com a vida. Sem pausas, há esforço, mas não há progresso. E o frio, sendo estrategista, nunca se permite perder tempo em caminhos errados. Por isso ele pausa para pensar e pensa para agir. O corpo também precisa dessas pausas. O descanso não é fraqueza, é parte da estratégia. Quem ignora o cansaço acaba se tornando ineficiente, mas quem aprende a ouvir o corpo, aprende a mantê-lo forte. O frio não busca o ritmo acelerado, ele busca o ritmo sustentável. Ele entende que a pausa é o que garante continuidade. O que parece lentidão é, na verdade, preparo. Porque quando o corpo e a mente estão alinhados, a ação se torna mais leve, mais precisa, mais eficaz. Há uma beleza silenciosa nas pausas. Elas são os intervalos invisíveis que tornam a música suportável. Sem pausas, até o som mais belo vira ruído. Assim também é a vida. Sem pausas, até as vitórias perdem o sentido. A pausa é o que dá contraste ao movimento. É o que torna possível perceber o valor do esforço. O frio entende isso. Ele não quer viver em constante exaustão, quer viver em constante domínio. E o domínio só existe quando há equilíbrio entre agir e parar. Fazer pausas conscientes é, em essência, um ato de resistência. Resistência contra o ritmo caótico da sociedade, contra o vício de se sentir produtivo o tempo todo, contra a necessidade de provar algo a alguém. A pausa é um gesto de rebeldia silenciosa. É o momento em que você olha para o mundo e diz: vocês podem correr, eu prefiro entender. E é nessa compreensão que nasce a verdadeira força. Porque quem sabe pausar, sabe agir. E quem age na hora certa não precisa de pressa. No fim, as pausas conscientes são mais do que um hábito, são um modo de viver. Elas te lembram que a mente precisa de espaço para respirar, que o corpo precisa de tempo para se recuperar e que o espírito precisa de silêncio para compreender. Quando você aprende a fazer pausas, descobre que a vida não é uma corrida, é uma sequência de movimentos e intervalos, e que é nos intervalos que mora a sabedoria. O homem frio entende isso profundamente. Ele pausa não para fugir do mundo, mas para voltar a ele com mais clareza, mais precisão e mais domínio. E quem domina o próprio ritmo, domina o próprio destino. Ficar frio não é desligar-se do mundo, é ligar-se a si mesmo. É entender que o poder não está em reagir, mas em escolher quando e como agir. Cada vez que você controla a sua emoção, vence um inimigo invisível, o seu velho eu. O mundo continuará tentando te provocar, mas você aprenderá a responder com lucidez. A frieza é o seu escudo. A calma é sua arma. E a razão, o seu comandante silencioso. Se esse vídeo te fez refletir, deixa o seu like, se inscreva no canal
e fortaleça essa comunidade de mentes calmas e fortes. E se você ficou até o final desse vídeo, nos conte nos comentários. Vou ficar feliz e grato em saber que esse vídeo agregou sabedoria à sua vida. Continue firme, continue frio, porque quem domina a si mesmo, domina o mundo. Espero você no próximo vídeo, querido amigo estoico. Até breve.